Devocional Nunca Abandonados. Capítulo 1. Dia 1. Papai, olha para mim. É provável que você já tenha dito essa frase, ou outra parecida, quando era criança. É quase que uma linguagem universal das crianças, uma expressão do nosso desejo intrínseco de sermos vistos, aceitos e aprovados por nossos pais. Seja acertando um salto mortal no trampolim da piscina, acertando arremessos na garagem ou apresentando um boletim cheio de notas 10, ansiamos por ouvi-lo dizer, eu te amo e estou muito orgulhoso de você. O Dr. Peg Dressler escreveu sobre esse desejo em um estudo com 75 mulheres bem-sucedidas, publicado na revista Psychology Today. Não importa quão notáveis as suas carreiras são, quão felizes seus casamentos são ou quão gratificantes suas vidas são, as mulheres me contaram que a felicidade passou pelo filtro da reação dos seus pais, mesmo naquelas que tiveram pais negligentes ou abusivos. Encontrei uma fome de aprovação. No seu livro, Menogue, Homem Suficiente, o Dr. Frank Pittman descreve essa mesma fome de aprovação nos homens. A vida para a maioria dos garotos e muitos adultos é uma busca frustrante pelo pai ausente que ainda não ofereceu proteção, provisão, afeição, modelo ou, especialmente, unção. Essa palavra unção se refere a ser escolhido, abençoado, aprovado. É um indicativo de algo intrínseco no nosso sistema, que nos faz almejar pela aprovação e admiração de um pai. Talvez essa benção tenha feito parte da sua vida. Se esse for o caso, tire um tempo hoje, se for possível, para dizer ao seu pai o quanto você é grato por ele. Se não for, você não está sozinho. De acordo com o Departamento de Censo dos Estados Unidos, mais de 1 em cada 4 crianças americanas vivem sem uma figura paterna. Em muitos casos, admirador, aprovador, ou apoiador seriam as últimas palavras que escolheríamos para descrever um pai. As palavras mais prováveis a virem às nossas mentes seriam, ausente, irritado, abusivo, distante. Não é nenhuma surpresa que essa geração foi rotulada como sem pai. Mas há boas, muito boas notícias para todos nós hoje. Não importa o caráter da seu pai terreno ou o estado da sua relação com ele, existe um pai perfeito que quer ter um relacionamento perfeito com você. Você já tem o seu afeto. Você já tem o seu amor. Ele está esperando para te cobrir com as suas bênçãos. Ele é tudo o que você queria que seu pai terreno fosse e mais. Durante os próximos 5 dias, veremos como podemos encontrar liberdade como seus amados filhos e filhas. Salmos 27. 10 Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 68. 5 Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. 6 Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Capítulo 2. Dia 2. O que você pensa quando pensa sobre Deus? O teólogo A.W. Tozer disse que a nossa resposta a essa pergunta é a coisa mais importante a nosso respeito. Então, o que você pensa quando pensa sobre Deus? Alguns de nós pensamos que Deus está lá, mas não muito envolvido nas nossas vidas. Ele fez a terra, terminou e então se sentou para assistir como tudo se desenrolaria sozinho. Outros pensam que Deus é basicamente um cara legal que deseja que todos nós sejamos bons e tenhamos uma boa vida, mas com uma pequena dificuldade em ouvir, inacessível e basicamente fraco demais para fazer qualquer coisa substancial. E outras pessoas pensam que Deus é um ditador impiedoso, um desmancha-prazeres cósmico, que existe apenas para nos dizer o que não podemos fazer. Essas e várias outras ideias de Deus são comuns, mas erradas. Veja, Deus não é o seu mordomo cósmico no céu, o seu avô com deficiência auditiva ou uma força nebulosa distante. Ele é o nosso Pai. Ao longo das Escrituras, Deus se relaciona conosco primordialmente como Pai. O próprio Jesus mesmo, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, refere-se a Deus como Pai por 189 vezes. Claramente, é vital que nos vejamos e nos relacionemos com Deus dessa maneira. Mas isso levanta uma segunda pergunta. O que você pensa quando pensa sobre o Pai? Nossas experiências, boas ou ruins, com nossos pais terrenos determinam, em grande parte, como respondemos a essa pergunta. Por isso,
O título pai pode não parecer melhor do que desmancha prazeres cósmico, avô com deficiência auditiva ou força nebulosa para você. Mas, independente das nossas experiências com os nossos pais terrenos, todos temos um anseio ardente por um pai perfeito. Pense sobre esse anseio. Como você sempre quis que seu pai fosse. Aqui vai a notícia mais incrível e libertadora para nós hoje: Deus é o pai perfeito. Ele não é só uma versão maior do seu pai terreno, ele é o pai perfeito. Ele é a resposta a todo anseio por aceitação, aprovação, apoio e amor de um pai que você já teve. Isso significa que cada um de nós, não importa quão surpreendentes, ausentes, abusivos ou indiferentes nossos pais terrenos foram ou são, tem a oportunidade de viver como filhas e filhos amados de um pai perfeito. Ver Deus dessa maneira tem o poder de transformar nosso relacionamento com Ele e com nossos pais terrenos. Coríntios 6:18 Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mateus 6:9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10 Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11 O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12 Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13 Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Capítulo 3. Dia 3. Eu nunca conseguiria perdoar meu pai por... Você já se sentiu assim? Todo relacionamento humano exige, de nós, estender ou receber perdão ao longo do caminho. Não é diferente com nossos pais terrenos. A questão do perdão é que podemos escolher, ou não, perdoar. Pode parecer tentador reter perdão daqueles que nos feriram. O inimigo faz com que acreditemos que ao não perdoarmos alguém, detemos algum tipo de poder sobre eles, mas, na verdade, ao nos recusarmos a perdoar, continuamos a dar ao passado, os erros cometidos contra nós e as pessoas que os cometeram, poder sobre nós. Veja dessa forma, toda vez que você diz, eu nunca irei perdoá-lo por, você está revivendo o momento da dor e reforçando seu lugar de destaque em sua memória. Jesus não morreu para que vivêssemos escravizados pelos erros do passado, ele suportou todo o mal feito contra e por nós para que pudéssemos viver abundante livremente. O segredo para sermos capazes de perdoar aqueles que agiram de forma errada contra nós, incluindo nossos pais, é olhar para a cruz. Com a cruz em mente, reconhecemos quão grande é o nosso pecado e o quanto custou a Deus, a vida do seu Filho, para nos perdoar. Quando reconhecemos a abundância desse perdão imerecido que recebemos, começamos a ver que podemos estender perdão àqueles que erraram contra nós, incluindo os nossos pais. Não me entenda mal. Perdoar não significa nos colocar em situações que nos farão mal por ignorarmos ou negarmos um comportamento abusivo e também não significa fecharmos os olhos para o pecado. Deus não fez isso por nós. Ao invés disso, Ele nivelou a justiça, por todos os nossos erros, com o seu Filho inocente. Toda a ira por todo o mal que o seu pai possa ter causado a você foi derramada sobre Jesus na cruz. Quando aceitamos isso, tornamo-nos livres para perdoar nossos pais. E, ao estendermos o perdão a eles, temos, na verdade, a oportunidade de abençoarmos a nossa descendência como nunca fomos abençoados através dos nossos pais. Assim, podemos viver o Evangelho ou estendermos graça àqueles que não merecem. Receba a bênção do perdão do seu Pai Celestial. Dê a bênção do perdão ao seu Pai terreno e ande em liberdade, sabendo que o Pai Celestial prometeu corrigir todo erro e enxugar toda lágrima para sempre. Colossenses 3:13 Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efésios 1:18 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19 Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20 Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus. 21 Acima de todo principado, e poder,
e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Capítulo 4. E a 4. Não faltam testes de DNA no mercado que prometem nos contar sobre a nossa história familiar e configuração genética. Eles reforçam uma verdade universal, goste ou não, todos os nossos traços físicos vêm dos nossos pais. E, quanto mais velhos ficamos, mais nos damos conta de que muitos dos nossos traços de personalidade também vêm deles. Talvez você ame isso. Talvez isso o incomode um pouco. Talvez seja algo que realmente o deixa devastado. Talvez a última coisa que você queira é o sangue da sua família de origem correndo nas suas veias. A Escritura fala as nossas árvores genealógicas de uma maneira poderosamente esperançosa. Ela nos promete uma árvore genealógica melhor, uma árvore genealógica eterna. João 1:12 nos diz que Jesus concede o direito de se tornar filhos de Deus àqueles que acreditam em seu nome. Ele nos oferece uma árvore genealógica nova e a oportunidade de nascer e viver em Deus, com um DNA espiritual novo. Como ele conseguiu cumprir isso? Através de outra árvore, a cruz. Jesus veio para morrer sacrificialmente. Ele trocou de lugar conosco. O Filho de Deus que nunca pecou levou os nossos pecados e morreu a nossa morte para que pudéssemos nos tornar filhos e filhas do Altíssimo. O Filho perfeito de Deus foi abandonado e rejeitado, para que você e eu nunca tivéssemos que ser. Nós nunca seremos abandonados porque Jesus foi abandonado em nosso lugar. Através da sua morte em uma árvore, Jesus nos enxertou em uma nova família, a família de Deus. Por meio da sua ressurreição, ele roubou o poder da morte sobre aqueles que pertencem a essa família. Na sua família, todos nós vivemos debaixo da cachoeira de bênçãos do nosso Pai. Como seus filhos e filhas, vivemos nessas realidades. Nunca superaremos o cuidado de Deus. Nunca esgotaremos o amor de Deus. Nunca ultrapassaremos o alcance de Deus. Nunca escaparemos por entre os dedos de Deus. Todos os dias acordaremos com as novas misericórdias de Deus. Deus satisfará todas as nossas necessidades. Em Cristo, você é escolhido, amado, apreciado, desejado e considerado por Deus, seu Pai perfeito. Romanos 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus. 15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. 16 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E fim. Lucas 11:11 É qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 12 Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13 Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Capítulo 5. Dia 5. Imagine um clássico churrasco de verão no quintal. Você consegue sentir o cheiro dos hambúrgueres, das linguiças e costelinhas na churrasqueira. Talvez você termine a noite com um clássico marshmallow assado na fogueira. Agora, imagine que é um pequeno probleminha, você não tem dentes. Vai perder as deliciosas iguarias grelhadas porque você não amadureceu o suficiente para ter o que precisa para degustá-las. O mesmo pode acontecer com a nossa vida espiritual. Podemos ficar estagnados e perder oportunidades porque ainda não amadurecemos. Veja, Deus não só nos cobre com as bênçãos do Pai, Ele nos convida a crescer tendo-o como nosso modelo de vida. Com a nossa nova identidade e DNA espiritual, somos chamados a crescer para sermos como o nosso Pai Celestial. Tal como está em Efésios 5:1, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Somos convidados e chamados para sermos como o nosso Pai. Nós olhamos para Ele e percebemos como Ele faz as coisas, o modo como Ele fala, se move e responde. Colocamos os nossos pés nos seus passos. O incrível é que Deus não nos deixou sozinhos para descobrir o que fazer, Ele nos dá o poder do seu Espírito Santo para nos liderar e guiar. Como Pai perfeito, Deus participa das nossas vidas.
Ele está dizendo a nós: veja, deixa que eu mostro para vocês como fazer isso. Aqui vão 3 pontos para analisar e buscar, enquanto aumentamos e crescemos em maturidade espiritual. 1. Despertar, para quem somos e de quem somos. Como diz no hino popular de adoração, não somos mais escravos do abandono, medo, falta de valor, insegurança, abuso, vício, do pavor, da comparação ou da solidão. Somos filhos de Deus. 2. Aceitar as implicações da nossa nova configuração genética. Nos livramos do pecado e do antigo estilo de vida e corremos em direção às coisas novas e boas, para as quais Deus tem nos chamado. 3. Adotar o comportamento e caráter de Deus. Estude como Deus se move e trabalha. Devore a sua palavra. Fale com Ele. Copie o padrão dos seus caminhos. Você foi adotado por um Pai perfeito e amoroso, agora vai e seja como Pai. Pedro 2:1. 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Hebreus 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus.